Tá? Então, no enunciado, nós temos o seguinte. Avião da AirAsia está no fundo do mar de Java. Um barco com sonar ajudou na localização do jato. Até o momento, 7 corpos de vítimas foram resgatados. As buscas pelas 162 vítimas do AirAsia, voo QZ8501, recomeçaram no mar de Java na madrugada desta quarta-feira, 31 pelo horário de Brasília, com a confirmação de que o Airbus 320-200 está no fundo do mar de Java. Um navio que participa das operações de busca conseguiu determinar com precisão a localização da aeronave, graças ao uso de um sonar, afirmou a Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia. O sonar, sigla para Sound Navigation and Ranging, é uma técnica que usa a propagação sonora, geralmente sob a água, embaixo da água, como na navegação submarina, com o intuito de navegação, comunicação ou detecção de objetos na ou sob a superfície da água, como outras embarcações ou grandes animais. 2 tipos de tecnologia dividem o nome sonar. O sonar passivo trata de ouvir os sons feitos por embarcações. Já o sonar ativo emite pulsos de som, sendo capaz de receber o eco desses sons. Então aqui tem toda uma parte histórica e tudo mais. Aí ele continua. Suponha que um navio detecte um submarino a 89 quilômetros de distância. O helicóptero detecta o submarino a 20 quilômetros do pé da perpendicular do helicóptero ao mar. Tá? Considerando o ângulo de 120 graus entre as direções dos pulsos dos sonares da imagem, pode-se afirmar que a distância entre o navio e o pé da perpendicular do helicóptero ao mar é de aproximadamente, então vamos lá, presta bastante atenção na anotação dos dados, tá? Então a distância do navio ao submarino é de 89, no caso quilômetros, não vou me importar com a unidade, tá? Porque está tudo em quilômetros. Aí ele coloca, o submarino detecta, o helicóptero detecta o submarino a 20 km do pé da perpendicular. O pé da perpendicular é esse ponto aqui, ó, pessoal, que eu vou chamar de ponto P, tá? A distância daqui até o submarino é que é de 20 km. Cuidado, essa altura do submarino não foi dada, ele não fala nada sobre a altura do helicóptero até o nível de água. Submarino não helicóptero, né? Bom, ele diz ainda que o ângulo entre as direções dos pulsos, tá? Os pulsos são dados por essas linhas. Então, aqui eu vou chamar de ponto A, e aqui no submarino eu vou chamar de ponto B. Então, ele disse que esse ângulo aqui é de 120 graus. E aí ele pede a distância entre o navio e o pé da perpendicular, ou seja, ele quer essa distância AP, tá certo? Bom, vamos então à situação aqui embaixo. Vou refazer o desenho, tá? Não vejo que teria grande necessidade, mas sejamos aqui mais metódicos, né? Então, aqui está o desenho. Eu sei que aqui eu tenho 120 graus. Aqui é o X. Aqui mede 89 e aqui mede 20. O que eu quero relacionar? 3 lados e um ângulo. Isso daqui refere-se à lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos garante? Se eu pegar o lado oposto ao ângulo ao quadrado, isso é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, tá? Então 89 mais o 20 ao quadrado, tudo isso menos 2 vezes o 89, vezes o 20, vezes o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno de 120 graus, tá bom? Como ficou muito apertada aqui, eu não gostei, vou deslocar essa parte do cálculo aqui para baixo, porque daqui eu vou poder fazer todas as aplicações, ou melhor, aqui acho que já dá. Vou poder fazer aqui as aplicações necessárias, certo? Então, com base nesse desenho, que é o mesmo desenho que eu tenho aqui, eu vou fazer a aplicação, tá? Então, vamos às contas. Então, eu vou ter que o x ao quadrado é igual 89 ao quadrado, galera. Aí eu vou ser sincero aqui, eu vou usar a calculadora. Eu não sei de cabeça, 7.921. O 20 ao quadrado é 400. É só fazer 2 vezes 2 e dobrar a quantidade de zeros.
Tudo isso menos. Não vou fazer a multiplicação ainda, porque eu ainda não calculei o cosseno de 120. Aliás, o cosseno de 120 é exatamente menos meio. Professor, como assim menos meio? Espera lá, então, que eu vou mostrar para vocês. Vou tirar esse esboço aqui, porque eu vou ficar só com o esboço do desenho, tá? Vou trazer aqui uma circunferência. Opa. Vamos desenhar aqui, ó, um eixo Y. Vamos desenhar aqui um eixo X, que no caso aqui, na verdade, é eixo dos senos e eixo dos cossenos. Eu quero falar do ângulo de 120 graus. O ângulo de 120 está aqui no segundo quadrante, tá? O cosseno é o deslocamento horizontal, então ele refere-se a essa medida aqui, ó. Assim como eu vou ter um ângulo no primeiro, cujo cosseno vai estar à direita. Já vou marcar aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Então, esse é o cosseno de 120, esse é o cosseno do ângulo correspondente no primeiro quadrante. O que eu sei é que essa medida aqui é de 60 graus, que é a distância do 120 até esse ponto, que é 180. E essa medida de 60 graus é exatamente o ângulo do primeiro quadrante, tá? Então, o que eu posso garantir? Vamos a uma anotação aqui embaixo, ó. O cosseno de 120 é o oposto do cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 vale meio, o cosseno de 120 vale menos meio. Tá certo? Então, tá provado aí que a gente tem esse valor. Bom, dá para cancelar o 2 aqui em cima com o 2 aqui embaixo. E agora ficou só no cálculo numérico, já está um pouco mais simples, né? Então, eu vou ter que o x ao quadrado é igual. 7.921 com o 400, se eu quisesse, eu já poderia somar, tá? Não vou fazer isso ainda, não. Então, 7.921 mais 400, menos com menos é mais. 89 vezes 20 vai dar 1.780, tá? Vou conferir aqui para não ter problema, para não ficar com o vídeo aí com o resultado errado. Então, 89 vezes 20, 1.780. Esse valor eu vou somar com os 400 e vou somar com os 7.921. Resultado, 10.101. Percebam que ele pede o resultado aproximado, tá? Então, não vou ter que me preocupar com o cálculo exato da raiz. Então, eu vou ter aqui, ó, que o x é igual a raiz do 10.101. Raiz de 10.000 é 100, e o 100 já tem o resultado aproximado. Aliás, isso daqui passou, tá, de 100. Raiz de 10.101 é um pouco maior do que 100. Então, o único resultado que chega próximo realmente é o 100. Então, aqui, 100 quilômetros, está resolvido o exercício. Prontinho, pessoal.